Bom, gente, então vamos lá. Acho que deu certo, tá aparecendo aqui. Bom, gente, então vamos dar início à nossa disciplina, né? Bom, acho que uma coisa a gente já conversou bastante, né, no WhatsApp, a gente definir como que seria, como que a gente vai conduzir essa disciplina, como que ela vai ser organizada. Eu acho o seguinte, né, eu entendo, acho que algumas cobranças, algumas dúvidas, né, a gente acaba tendo mesmo, e, e assim, como eu disse lá no grupo, acho que nada, tudo está sendo, né? Então a gente pode alterar a forma se for mais assim, o que da experiência que eu tive, né? Assim, às vezes que a gente gravou, apareceu 2, 3, 4, vamos reclamar na internet e tal. Então, assim, era um trabalho dobrado. Eu acho que gravar não vejo problema. Se quiser fazer a live, que nem eu fiz na pós, a gente pode fazer. Só que é o seguinte: aí a gente vai fazer junto, né? E eu não vou gravar, tá? Então a gente tem que escolher. Agora, acho que eu deixar gravado é a maneira mais tranquila e a gente pode também fazer, marcar os dias, né, das dúvidas, além de vocês enviarem as dúvidas como vocês acharem melhor, sabe? Se é no grupo, às vezes a gente fica com vergonha no grupo, né? Mas lembrando que não existe as dúvidas, senão todas as dúvidas são pertinentes, inclusive para nos orientar, né? Para orientar quem está falando. Né? Então, isso ajuda as dúvidas a guiar para ver assim, se dá para ir mais rápido, se dá para ir mais devagar, né? Se dá, qual o jeito melhor de abordar, mudar a abordagem. Então, todas as dúvidas, gente, todos os questionamentos são muito, muito válidos, tá? Mas, enfim, assim, tem gente que às vezes fica com um pouco de vergonha de perguntar no grupo, então, pode ficar à vontade também de enviar por e-mail ou enviar no, no WhatsApp ali no privado, tá? Eu respondo tão logo for possível. Mas, geralmente, se eu estiver no laboratório, no deutério, quando eu estou no computador, eu acabo deixando até o WhatsApp ficar ligado, eu respondo na hora, tá? Mas, enfim, é isso. Acho que então a gente já, em resumo, né, a gente já conversou, então vamos deixar as aulas gravadas e eu vou enviar para vocês, assim, são 3 períodos, né, que a gente tem, são 3 horários, para não ficar 3 aulas com aquela coisa maçante, acho que tem um jeito da gente flexibilizar bem, e aí eu acho que entra da gente fazer um encontro por semana para tirar a dúvida, tá? Então, assim, eu coloco o conteúdo num dia, no outro dia, né, eu ponho os exercícios, vocês vão fazer os exercícios, e no outro, né, que seria na quinta, a gente faz o encontro no horário da aula, né, então a gente pega aí, faz o encontro e tira as dúvidas, né, ou então deixe esse horário para vocês enviarem, eu fico ali, ao, a, eu fico no horário ali esperando vocês aparecerem para tirar qualquer dúvida, tá? Seja aqui ou seja pelo WhatsApp, assim, se tiver for um só, não vale a pena ligar aqui da gente conversar. Então a gente pode fazer pelo WhatsApp. Mas se for mais, fala, não, então vamos abrir assim e a gente tem essa conversa, já que são 3 períodos, tá? Enfim, agora nessa aula de hoje aqui, a ideia é apresentar a ementa da disciplina para vocês, tá? A ementa, quando a professora Marcela me enviou, né, eu dei uma alterada, na verdade, a ementa que tinha era meio que só ementa, né, sem o conteúdo programático e tal. E daí, então, quando eu fiz a ementa, aí eu enviei para ela, daí ela, sabe, tem uma outra disciplina também que envolve a patologia que vocês vão ter ainda que é a sanidade. Então, daí eu peguei, a gente reorganizou as 2 disciplinas, tá? Porque a patologia, do jeito que estava, e assim, em alguns programas eu vejo que a patologia é uma confusão que é só a doença, mas a patologia não é a doença só. Como a gente vai ver na primeira aula, a patologia é o estudo de como a doença se desenvolve.
Então, não é só a doença em si. Então, a estreptococose, a aeromonose, não. Ela também é a reação do organismo. Até para a gente conseguir entender isso, a gente tem que entender qual que é a reação do organismo. E isso é a patologia, tá? Também. Né? Então, a patologia é esse estudo. Então, ela é uma disciplina... Geralmente, as cargas horárias da patologia elas são bem altas, tá? A gente geralmente tem bastante prática. Isso é outra coisa que a gente vai conversar. Mas, então, o que eu tentei reorganizar aqui, a ementa, foi justamente trazer essa parte, que era uma parte que não estava. Né? Se vocês forem olhar em outros programas, alguns não têm, assim, mas acho que outros programas bem conceituados, que nem eu vi da Federal de Minas Gerais, assim, que inclusive onde que é o laboratório referência assim, do país para algumas doenças, para as doenças de sanidade, né, eles abordam dessa maneira que eu coloquei. Né? Então, eu acho que a maneira melhor, entendeu? Para a gente conseguir entender o que a gente está falando, entender o que significa uma doença, entender o porquê que você está vendo esses sinais clínicos, tá? Então, senão a gente vira muito robô, assim, de só decorar as coisas e a gente para de pensar. Né? E quando a gente está formando um engenheiro, você entenda que ele vai pensar, né? Senão a gente formaria um técnico. Daí a pessoa não precisa, é mais automático, né? Não que não tenha que pensar, mas que você não tenha a necessidade mais profunda do entendimento, né? Então, acho que a visão do engenheiro, de um graduando, eu acho que essa é uma visão importante, a gente conseguir refletir sobre o que está acontecendo, sabe? E isso que nos faz conseguir, né? Além de não precisar ficar decorando, né? E trabalhar com aqueles médicos que trabalham com receita de bolo, sabe? Então é febre, isso, daí, isso e aquilo, nem pensa o que tem que estar fazendo, sabe? Então, acho que a ideia é a patologia, ela serve muito para a gente conseguir ter essa profundidade necessária, tudo bem? Então, acho que essas partes que eu coloquei na ementa, eu acho que, apesar disso, da importância, assim, vocês vão verem, ela tem uma nomenclatura, né? A gente vai ter uma nomenclatura bem grande, nova no vocabulário. Claro, eu acho que pela própria formação, assim, dessa parte da engenharia, né, ela não pede que a gente se aprofunde tanto, embora precise ter essa profundidade justamente para a gente conseguir entender como a doença funciona. Então, mas eu acho que o mínimo, assim, da compreensão a gente precisa ter. Então, pode ficar cegado, não vai ser aquele negócio, né? Tem que entender tudo isso, tem que decorar tudo isso e tal. Não, mas eu acho legal a gente ter essa visão e por isso que eu coloquei, tá bom? Então não se desespere nada, tá bom? Acho que não vai ser aquela coisa decoreba, tá? Então o que eu quero mais é que vocês entendam, tudo bem? Então essa que é a ideia. E aí para a gente entender a doença, a gente precisa entender como que ocorre os mecanismos fisiopatológicos, né? Como que ocorre o mecanismo patológico, como que se dá a resposta do hospedeiro, do animal, né? Do peixe, frente a uma enfermidade. Tá bom? Então, sem mais delongas, gente, é isso. E assim, gente, é duro, porque o ensino à distância, ele até cheguei a fazer uns cursos, tudo, não só da UFOP, ele não tem jeito, assim, eu acho que ele vai ter as limitações, assim, acho que a principal é a prática, e além da prática, a limitação grande que tem também em termos de teoria é o lance do currículo oculto, sabe? O currículo oculto isso é da pedagogia, né? Então, é essa relação que você tem com os colegas na sala, né? O convívio, que a gente aprende a partir do outro, né? Então, a gente aprende com o outro. E isso online acaba que a gente perde muito, né? Porque, inclusive para mim que estou falando aqui, é porque eu fico com duas telas. Mas antes eu tinha só uma tela que eu simplesmente ficava falando para apresentação, sabe? A disciplina da pós que eu ofertei, assim, como era muitos, então a gente até, não vai ter interação, assim, não vai dar para ficar perguntando, porque a gente tinha 100 alunos inscritos, era mais de 100, mas a média dava uns 80 e pouco por dia, porque a disciplina era de manhã de tarde, né? Então, claro, você tem aquelas variações, né, dos presentes. E daí a gente
combinou de ser só antes dos intervalos, né, para eles perguntarem e tal. Aí até eles, professor, acho que ficou legal o sistema, mas precisava ter essa interação e tal, né, e a interação durante a aula maior, né, e claro, a aula prática e tal. Aí eu entendo isso daí, assim, mas só que eles estão entendendo também pela grande quantidade, isso não era viável, aula prática então menos, né, e para graduação isso é mais ainda, né, porque é um processo de maior formação, né, que você está vendo as coisas pela primeira vez. Então, acho que o ensino à distância ele tem essa limitação muito grande mesmo, e infelizmente, gente, sim, isso exige mais de vocês, né, exige mais da gente, e por isso que a gente acaba ficando disponível sempre, ficar respondendo mensagem à noite e tal, porque eu entendo a dificuldade da pessoa, né? Então, isso, é claro, é pior para ambos os lados, mas é o que tem, é o que tem, né? Já que quando não tiver vacina para todo mundo, vai ser isso. Agora, vamos quantas práticas que eu vou falar, quantas aulas práticas que eu vou falar depois, mas enfim, gente, enfim, era isso que eu tinha para falar de início, e agora vamos falar logo da ementa da disciplina, tá? Bom, acho que até antes de falar da ementa, deixa eu já colocar o laser aqui. Ah, tá. Bom, é verdade. Por que eu coloquei? Eu estava pensando por que eu coloquei esses slides, mas é o seguinte, gente, acho que eu não conheço a maioria de vocês, né? Embora algumas vezes vocês tenham vindo aqui, né? Eu fui aí também em Monte Alegre. A gente acaba que, como não ofertei nenhuma disciplina ainda, a gente não se conhece, né? Então, só me apresentando aqui de maneira bem rápida, tá? Então, eu sou Gustavo, né? A minha formação, eu sou veterinário. Eu formei na Universidade Estadual do Norte do Paraná e depois eu fiz minha pós-graduação em Jaboticabal, que é o interior de São Paulo, tá? Na Unesp de Jaboticabal. Eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado lá na Unesp, tá? A minha área, a área que eu fiz a pós-graduação também foi na medicina veterinária, né? Eu fiz na patologia animal, mas a gente trabalhava, a linha do meu orientador era em sanidade aquícola. E foi um dos caras precursores, assim, coitado, até faleceu, mas ele, acho que muitas pessoas que a gente tem de referência hoje na área, assim, foram orientados dele, né, ele era ele trabalhava com mamíferos, acho que quase a maioria dos mais antigos, né, e passou para essa área do peixe. Então, porque é assim que começa, né? E hoje a gente tem a área da sanidade bastante gente trabalhando, acho que tem bastante gente boa, né? Acho que é uma área que tem um destaque grande, né? Por conta que é uma limitação grande, né? Porque qualquer enfermidade você limita totalmente a produção, sobretudo quando a gente tem lote, né? Porque peixe é mais ou menos que nem com frango, assim, quando afeta, sobretudo quando é alevina, a gente acaba sendo muito difícil de reverter. Então, a parte da profilaxia é bastante importante e o entendimento da doença também é bastante importante. Basicamente, tanto mestrado, doutorado e o pós-doutorado, eu trabalhei com infecção, no estudo da infecção, né? Eu fiz a patologia, e só como, né, no começo não tinha tanta gente, aí meu orientador trabalhava bastante também com a parte de profilaxia. Inclusive, a principal área dele era na profilaxia, embora a formação seja da fisiopatologia. Fisiopatologia é como desenvolve a doença. E profilaxia são os métodos, né, de prevenção da doença. E essa parte de prevenção ele tinha bem forte, um grupo, ele tinha bastante orientados, né? Então, que é a parte de desenvolvimento de vacina, imunoestimulantes, então, são substâncias que melhoram a resposta imune, né? Tanto minerais quanto micro-organismos e tal, e foi isso que eu herdei dele aí. E aí, quando eu cheguei aqui em Alfopa, a gente tive contato com os colegas, né?
e eu precisei meio que dar uma readaptada na linha, assim, parei de... Na verdade, não foi nem uma readaptada, né? Eu acho que foi até muito bom, porque eu tive contato com o pessoal da produção, era coisa que lá não tinha, porque lá a gente ficava muito focado na gente da patologia, sabe? Isso foi muito bom, acho que para o meu desenvolvimento foi muito bom, porque você tem acesso a diversas técnicas, você tem acesso a umas discussões mais profundas, porque como você está com todo mundo da área, então a discussão acaba se aprofundando mesmo, né? Isso não acaba acontecendo quando você tá não está com pessoas que são da mesma área, né? Só que quando você não está com pessoas da mesma área, você começa a ter uma visão mais ampla do processo. Inclusive, você começa a visualizar o como uma visão, inclusive, mais prática, sabe? Porque você entende as demandas de uma outra maneira. E quando você está só lá, que nem assim, a gente estava na patologia, então a ideia era entender o mecanismo e tal, então a gente focava muito em aprender as técnicas, né? Então, seja técnicas moleculares, técnicas imunológicas, essa era a ideia de tentar entender, discutir os modelos e tal. De como a doença, assim, os modelos que eu digo é como a gente induz uma doença, como que ela se desenvolve, então dependendo do modelo que a gente usa, é assim ou assado, né? Isso na prática, muitas vezes, muitas não, é bem diferente, tá? Nós fizemos um barulho aqui que é porque eu estou editando um vídeo para mandar para vocês. Mas enfim, e aí chegando aqui tive acesso, né, contato com o pessoal da reprodução, o pessoal da produção, então isso foi muito bom, que a gente vê essas demandas e acaba que o suplemento ele ganha um corpo bem diferente, né? E a gente está conseguindo implementar, inclusive, essas técnicas mais específicas de entendimento, né? A gente conseguiu dar uma equipada boa nos laboratórios, vou até mostrar para vocês, e aí é isso. Bom, então aqui eu coloquei alguns projetos que a gente tá desenvolvendo, tá? Esse, esse primeiro aqui, o incremento da produção de peixe pela adição de bactéria lática, né? Do intestino do Clostridium macropomus tambaqui, né? E ver o efeito da salinidade em desempenho. Então, basicamente, o que rola nesse daí? É o seguinte, né? O que a gente viu, antes a gente estava testando, antes desse daqui, a gente até tem um trabalho que agora está até aceito, trabalho na Aquaculture Nutrition, e a gente testou um probiótico comercial, né, com uma cepa, e a limitação grande, assim, acabou que não deu diferença nenhuma em nada, sabe? E acaba que quando vem o probiótico pronto, é muito difícil a gente conseguir mexer, né? Mexer no sentido de como que a gente faz para dar algum resultado, né? O porquê não deu. E como já era uma multilinhagem, né? Então eram várias cepas de bactéria e de levedura, então ficou difícil a gente conseguir entender, até a discussão ficou meio assim, sabe? Tipo, ó, não deu, pode ser por causa disso, desse daqui, ele precisava de mais análise in vitro, papapá, papapá. E também porque, assim, a maioria das cepas, elas eram de outra espécie, né? Inclusive umas era que nem de peixe, era de mamífero. E é um probiótico que vende bastante pelos resultados que ele apresenta, para tilápia parece dar resultado, mas quando a gente muda a espécie, a gente tem uma diferença. Tá? Então, por que a gente tem uma diferença? Porque, né, nas relações lá para o micro-organismo se colonizar e tal, ele tem todas as especificidades dele, né? Então, você muda o ambiente, a temperatura, você muda. Se vocês fizeram microbiologia, a gente não tem micro-organismo que cresce com 28 graus, tem outros que crescem com 30, tem outros que crescem com 40, tem outros que crescem com 20, tem outros que crescem em pH mais ácido, outros em pH mais básico. Então, né, é variável de espécie para espécie, de ambiente para ambiente já é, né? E sobretudo quando a gente pensar, sempre que a gente pensa num peixe, né, a gente tem uma interferência muito grande que é a água, né? Que assim, o mamífero a gente não tem essa variação tão grande porque ele não varia a temperatura dele, né? Embora cada espécie tenha uma faixa, né? Para a gente 37, para cachorro 39, mas enfim, ele não varia assim. Mudou a temperatura do ambiente, você treme, você se encolhe, você tem uma série de mecanismos para você compensar isso para manter a nossa homeostase. O peixe não, ele vai variando, né? Então quando ele varia, ele reduz o metabolismo, aumenta o metabolismo, enfim. E, então o meio ele interfere não só o animal como também o micro-organismo. Então quando a gente dá um probiótico assim, ele não é porque serviu em que serviu lá no marinho que vai servir aqui, né? É porque o meio é totalmente diferente.
Então, a ideia é a gente está fazendo já, eu acho que elas deve faltar deixa eu fechar deve faltar umas duas, opa, deve faltar umas duas, três análises para elas fazer assim, os testes em vivo, né? Então, a ideia foi a gente pegou, isolou os micro-organismos do intestino, né, do tambaqui. Então, no início a gente tentou na piscicultura, e aí, mas os animais de cativeiro eles não têm uma variedade, sabe, uma microbiota muito grande, então a gente não tem uma variedade muito grande. Aí a gente acabou pedindo, comprou de um pescador, né, ele foi lá pescar e trouxe, aí veio até uns peixes da Amazônia, aí elas conseguiram pegar no início foi uma 150 cepa, né? E aí foram fazer os testes, eu sei que agora no fim elas estão com 5. A gente vai continuar esses testes aí para... São assim uns testes que a gente faz in vitro para ver se ela tem capacidade de ser antagonista de uma bactéria patogênica, se ela consegue crescer em diferentes pH, sabe? Se ela consegue crescer em pH mais ácido, mais básico. Por que isso é importante? Porque depois, quando você for dar para o animal, né, ele no pH do estômago, você tem um pH o quê? 3, 4, 5, né? Vai variar da espécie, do momento também da alimentação ou não. E em seguida ele já cai num pH super básico, que é o pH da primeira porção do intestino. Né? Então ele tem que ser capaz de conseguir passar por esses meios de pH, ele tem que ser capaz de passar pela bile, né? Então a bile não pode inativar, então a gente faz um teste do crescimento na bile e assim por diante. Né? Então faz uma série, tem que ver se ele não é patogênico, tá? Então a gente faz esse teste também. E em seguida, tendo esses resultados, a gente faz o teste em vivo. Né? O teste em vivo, então, é a gente suplementar o animal e ver se ele melhora o desempenho, conversão alimentar, se melhora a imunidade desse animal, tanto a imunidade inata quanto a imunidade adquirida dele, né? Desafia esse animal com a bactéria, ver se melhora a mortalidade ou não, né? Se ele vai conseguir, porque se melhora a resposta, né? É improvável que a resposta imune ele fique mais resistente às infecções. E também ali no desempenho, se ele, porque a gente coloca toda uma maquinaria enzimática nova, né? Quando a gente introduz um micro-organismo, você tem toda a maquinaria enzimática desse micro-organismo. Imagina que você tem um genoma inteiro novo no intestino. Isso, imagina que a gente tem 300 espécies, 400 espécies, 500 espécies diferentes de bactéria. Então, olha o genoma todo novo que tem. Então, você tem uma série de enzimas e isso nos permite o quê? Por isso que um boi cresce sem comer carne, né? Ele utiliza toda a maquinaria enzimática do micro-organismo. E o peixe é a mesma coisa, a gente é a mesma coisa. A gente não consegue degradar a celulose. Quem degrada a celulose são micro-organismos. Uma série de vitaminas a gente não sintetiza e nem pega no alimento, tem que ser os micro-organismos têm que transformar ela e disponibilizar para a gente. Bem? E claro que eles também interagem, né, com o nosso intestino. Você pega uma pessoa que tem intestino e fala, intestino irritado, que tem algumas... A pessoa intolerante a uma série de coisas, né? Porque ela tem... A gente já sabe hoje que dependendo do tipo de micro-organismo que você tem uma desbiose, né, essa alteração da microbiota, e ela induz uma resposta inflamatória constante, por isso que o intestino fica o tempo inteiro irritado, e a pessoa tem todas essa irritação, qualquer coisa, né? Ela tem problemas intestinais. Inclusive, um dos tratamentos é fornecer os probióticos para ver se consegue, se a gente substitui essa microbiota, consegue regular, né, essa desbiose. Isso com o animal a mesma coisa. Claro que menos, né? Porque a gente, diferente do ser humano, o animal ele tem uma dieta mais restrita, né, sobretudo animal de cativeiro, mas a gente consegue potencializar, dependendo do tipo de micro-organismo que a gente consegue colocar ali, consegue potencializar a absorção, né, de alguns nutrientes que estão na ração. Né? Então, isso você vai deixar a produção mais barata, porque você vai otimizar o consumo da ração, né? E o animal vai conseguir desenvolver melhor. Tudo bem?
Então, essa é a ideia. E assim, a gente tem bastante trabalho disso aí, né? Nessa área aí. Aí uma outra ideia que a gente acabou tendo que fazer por causa de um outro edital, que não entrava ciências agrárias, mas entrava ciência biológica, então a gente deu uma repaginada nele, né? Porque o peixe também é bastante utilizado como modelo experimental para mamífero, mas a ideia maior era a gente entender não só a fisiopatologia, né, a gente está desafiando esses animais com aeromonas. Aeromonas, a gente vai ver assim, as aeromonas, né, elas para peixe redondo é a mais comum, e a gente está vendo agora com os produtores aqui perdão, de pirarucu também é bastante comum as aeromonoses, tá? E bom, enfim, aí a ideia é a gente entender como que dá essa regulação, sabe? Por que fica inflamado, por que não fica, a gente dá como que ocorre, porque assim, não é só dar o probiótico, imagina assim, a gente tem uma, uma microbiota pronta ali, então chega um cara novo e que é o seu probiótico, ele não vai já conseguir chegando e entrando, né, e sentando na janela. Então, a gente tem que fornecer por um bom tempo, e a gente tem que entender o que está acontecendo, quem que está saindo, quem que está ficando dessa microbiota, né? Qual espécie que sai, qual filo que aumenta, sabe? Então, esse entendimento é importante. E também é importante o entendimento, isso a gente não tem tantos trabalhos, de o que está... Então, quando eu forneço probiótico, né? Qual o tipo não sei se vocês tiverem imune, acho que vocês não tiveram, quando para a Marcela, a gente até colocou. Agora eu não lembro se está nessa disciplina ou se está na outra. Mas a gente entender, então a gente tem as células ali, né? Ali os tecidos linfóide associados, né? No intestino, então a gente tem as células do sistema imune, e dependendo do tipo de micro-organismo que tem ali, a gente vai ter o predomínio de um tipo de célula ou não, que é uma célula. Dependendo do tipo de célula, a gente tem uma resposta mais inflamatória, e dependendo do tipo de célula, a gente tem uma resposta anti-inflamatória. O que a gente quer é essa resposta mais anti-inflamatória para não ter esse intestino irritado. Então, essa é a ideia desse edital aqui. Inclusive, saiu o resultado hoje. Eu olhei no site aqui, não saiu ainda. Mas a gente já está fazendo, assim, mas para aprofundar essas análises, são análises mais caras, né? E daí, o recurso que a gente tem hoje, não dá para fazer. Bom, uma outra linha, né, que é fitoterápico. Fitoterápico eles dão uns resultados interessantes. A gente fez bastante trabalho em jabuticabal com isso. Aqui a gente fez uns testes em vivo, mas assim, não foi muito para frente. Mas a gente deu uma juntada com os outros colegas. A gente tem um professor Lauro, aqui, o Lauro Barato. Ele é um professor da Unicamp aposentado, da Química, e ele tem uma linha bem forte em cima disso, de fitoterápico. E aí ele está nessa de testar com os peixes, né, para a gente testar em vivo. Ele vive fornecendo, o que é mais legal para a gente, porque a gente consegue... Porque lá a gente fazia basicamente a extração, mas extração bem simples dos princípios, sabe? Ou era com água, ou com álcool, então até fazia cromatografia para ver os princípios. A gente não tinha a tecnologia necessária para a gente chegar num produto mais efetivo em si, né? E aí a gente também nem tinha o conhecimento para isso, né? Era a nossa área, né? Isso é mais o químico, o pessoal da biotecnologia que trabalha com essa área vegetal, e aí coincidiu aqui foi um edital que a gente fez junto, e aí calhou de a gente estar conseguindo fazer uns trabalhos mais legais nessa área. Na realidade, não começou ainda porque eles estão preparando os princípios, mas eles estão bem adiantados, sabe? A ideia é a gente começar a fazer agora essas análises. Bom, aqui esse é de uma empresa, né, a Kera Nutrição, ela tem não sei se é nutrição, nutrition, não sei se ela é de fora, não me recordo, mas ela tem uma linha grande, assim, de produto para diversas espécies animais, é uma empresa grande, tá? E a gente fez uma parceria aí para testar, para ver a função deles no biofoco, e na água clara, né, em tambaquis na fase de recria. Então, ver tanto o desempenho quanto a resposta, o efeito da sanidade na na fisiologia desses animais. Até virou alguns TCC, uma dissertação
uma aluna que vai entrar agora. Aí é porque eu sou, até esqueci de falar, eu sou locado no IBEF, né? Eu sou professor da zootecnia, mas eu também oriento na pós-graduação no programa de biociência, tá? Tem aqui na UFOP, tá? Então ela acabou até ficando, vai ser a dissertação dela. Inclusive ela é engenheira de pesca também. Ou de aquicultura. Nossa, esqueci. Mas eu acho que é de aquicultura. É de pesca, acho. Então vai ser a dissertação dessa aluna que é a Glica, tá? Bom, a gente também tem alguns projetos de extensão, que é acompanhar os produtores, né? Tem e da assistência, sobretudo pequenos produtores, que a gente não tem, mesmo o maior produtor, nossa, que eles não são grandes, então assim, a gente ainda tem bastante coisa para fazer, assim, e aí tem alguns outros projetos e tal, mas em suma é basicamente isso que está rolando, tá bom? Que isso já dá maior trabalhão. Enfim, assim, aqui é o Bioterra, até essa estrutura aqui, a gente conseguiu fazer com o dinheiro da Quera, né, da Quera desse, que veio, ela financiou, né, além das bolsas, ela financiou, teve um recurso e a gente optou por utilizar esse recurso para fazer essa parte. Tá? Essas caixas d'água também a gente foi com outro projeto que a gente comprou tal. Enfim, aqui é o Lampor, vocês a maioria conhece, né? A gente deu uma aumentada boa nele, acho que agora fez um projeto com a Embrapa também, e vai vir uns tanques grandes que a gente vai colocar uns pirarucu para acompanhar. Eu não sei se vai dar certo, eles têm um projeto, um recurso aprovado, e a ver o que dava. Então a gente fez um projeto para eles, né? Eles chegaram com a demanda, e a gente fez um projeto, o que dava para a gente fazer, como que dava para a gente organizar, eles se interessaram, e a ideia deles é eles entrarem com os tanques, né? Então vai ficar aqui atrás. Aí uns tanques, não sei se acho de 9.000 litros, eles vão ficar aqui atrás. A gente vai ter os pirarucu, vai ficar bem legal. A bateria de aquário a gente também deu uma aumentada boa. Enfim, esses são os professores lá que são o coordenador, né? Que é a professora Michelle e a professora Luciana, vocês já conheceram os dois, né? Então eles que eu falei que assim, trabalhando com eles que a gente aumentou o leque, né? Porque eles tinham essa visão, essa outra visão, né? Que é a da reprodução, da produção. Ficou um trabalho mais legal, inclusive assim para mim, né, que a minha formação na zootecnia ajudou bastante, porque deixa os alunos mais interessados nessa parte, né, porque daí eles veem a parte da produção. Inclusive eu estou até orientado agora da engenharia de, de pesca daqui, e aí facilita, né, porque ela também gosta dessa parte de sanidade, acaba que eu digo elas porque a maioria que se interessa geralmente é a parte de sanidade, né, faz zootecnia. Na veterinária, não, né? Na veterinária a gente tem os dois lados, mas acaba que para a zootecnia e para a pesca eu vejo que é mais mulheres que se interessam. Acho que é por conta do laboratório, sabe? E essa parte mais prática, tanto que eu vejo que você não tem até mais aluno também. Isso eu acho que é uma questão, não sei, né? Também o porquê, não, acho que era, não sei. E eu já tive alguns alunos tal, mas eu vi que o interesse maior acabou ficando com as meninas. O pessoal da biotecnologia, não. Tem homem também que se interessa bastante com a parte de laboratório. Eu acho que é uma afinidade, um perfil um pouco do curso, não sei. Tá? Mas isso não tem nada a ver, viu, gente? Assim, acho que, tanto que, né? No meu laboratório, inclusive, a maioria era homem, assim, na veterinária. Então, não sei se é época também, né? Isso acontece. É fase, né? Aí, enfim, é isso. Tá bom, no laboratório, né? Essa é uma foto lá do Larsana. Acho que a gente conseguiu se estruturar bem, meio zoneado, mas a ideia é a gente pintar aqui. Aqui é uma foto um pouco antiga. A gente deu uma mudada, né? E a gente acabou conseguindo bastante coisa, sabe? Então a gente consegue fazer todo o bioquímico. Bioquímico são aquelas análises do sangue que a gente faz, ALT, ST, sabe? Que você vê a função do fígado, a função hepática. O fígado hepático é o pleonasmo, né? Mas você vê a função renal, então a gente conseguiu para ver a parte de sangue, a gente tem tudo também, né? Para fazer as análises imunológicas da imunidade inata, a gente já está com tudo também, para a gente fazer quase tudo. A imunidade adaptativa também, a gente conseguiu um leitor de placa. Para fazer a parte genética, a gente tem aqui o PCR junto, né? Então a gente pegou algumas coisas daqui, juntou com o professor Carlos, que já
ele conseguiu um bom recurso. O professor Carlos é um excelente anestesista que a gente tem na UFOP, e a gente tem um acesso muito bom com ele lá no laboratório. Então também para fazer a parte genética a gente tem tudo. Acho que o que falta para a gente é ver a expressão gênica, né? Então falta a gente só conseguir um real time, mas isso não é fundamental. Bom, para a parte de micro também a gente tem tudo, né? Todos os meios, fazer as contagens, né? Não só a colônia, como também nos espectros, enfim. O bioquímico a gente tem bastante coisa também. E é isso, assim, a gente está agora a gente está terminando de implantar lá no laboratório de morfologia. A gente já comprou, tem tudo para fazer já, o micrótomo, tudo, para a gente fazer as lâminas histológicas. Isso é importante. Aí a gente já está com umas 4, 5 colorações, acho que já tem umas 4, 5 colorações especial que a gente comprou. Até ontem eu levei umas colorações para lá. Dá para a gente fazer. As colorações especial é porque assim, a gente consegue visualizar algumas alterações que ocorrem na doença, sabe? Isso é para estudo da fisiopatologia. Então a gente já está com tudo lá. Falta só dar uma organizada melhor no laboratório. A gente tem uma reforminha nele, mas precisava dar mais uma ajeitada. E, na verdade, tem que ter um tempo para ir lá e colocar isso para andar. A gente está com um técnico lá, ele está interessado. Eu até mandei os protocolos para ele. Mas preciso fazer um tempo de ir lá, sentar com ele. É porque aqui, esse no Arsano aqui estava tomando bastante tempo, a gente tem, o equipamento quebrou e tal, aí conseguimos consertar. E as meninas também estão fazendo bastante análise, enfim. E aí na pós, chega, já está chorando. É, mas é porque a pós também toma bastante tempo, que a gente está fazendo a seleção, agora a gente tem que fazer e tal. Então é isso que está faltando para sentar lá na morfologia com o Ângelo, e ensinar ele, a gente colocar para fazer mesmo. Mas eu vou ter que fazer isso, a gente vai ter que fazer isso porque a gente está cheio de material coletado, vai precisar processar esse material dos experimentos para a gente ver, tá? E é isso. Então é esse laboratório de genética integrada, é o que eu falei do professor Carlos. Esse está bem equipado, assim, a gente está conseguindo fazer bastante coisa. Enfim, agora para a ementa da disciplina, né? Essa é uma parte que é bom quando é ao vivo, né? Assim, ao vivo, presencial, ao vivo. Quando é o presencial, a gente conversa, né? E essa parte vocês iam falar bastante das expectativas, vocês esperam da disciplina, como que ia ser, o que vocês, né? É importante, o que vocês já viram, não viram. Isso seria bem importante, mas presencial não dá. Ou presencial não, online não dá. Enfim, agora quanto à ementa da disciplina, né, vocês observarem, a gente deu uma alterada boa, assim, aí a professora Marcela deu uma olhada, né? Eu enviei para ela topou. E aí ficou assim. Então a ideia da disciplina é a gente ver os aspectos gerais ligados, né, ao ambiente, ao manejo, a resposta de defesa, enquanto os fatores predisponentes a enfermidades. Na realidade, não. Essa primeira parte, perdão, isso aqui eu peguei da ementa antiga, mas eu já tinha mudado. Porque essa parte aqui, deixa eu ver. Não, tá aqui, perdão. É porque como eu fiz as duas juntas, eu confundi a cabeça. Tá aqui. Então é isso mesmo, não é antiga, não. Então a ideia é a gente ver os aspectos ligados ao ambiente, ao manejo, a resposta do hospedeiro, o efeito do estresse, né? O que o estresse faz no indivíduo, por que a gente se preocupa tanto com o estresse? Acho que com certeza vocês já tiveram outra disciplina que falar o estresse. É porque, então, como que ele ocorre, tá? Então, a ver as principais doenças parasitárias infecciosas, as características desses agentes, e os aspectos clínicos e anatopatológicos deles, tá? Então, a ideia, a gente vê essas primeira parte aqui, basicamente, a resposta que o indivíduo tem perante uma alteração da sua homeostasia. Então, tudo que acontece fora da fisiologia é a patologia. Por isso que a gente até fala que é a fisiopatologia, que é o que ocorre quando sai do normal. Então, essa é a primeira parte que a gente vai ver do organismo, tá? Para em seguida a gente ver as principais doenças. Daí a gente vai entender, então, o que acontece quando tem um parasita. Então, ele causa uma lesão na pele. O que acontece com essa lesão? Tal. Ok? Então, é para isso que é a ideia. Tem a patologia, então tem uma bacteriose que vai causar
A hemorragia, vai que nem aeromonose. O que é hemorragia? Então, a gente vai ver aqui, ó, esse processo. Aqui até eu não coloquei o distúrbio circulatório, mas eu pretendo, vou adicionar o distúrbio circulatório. Vocês verem, a gente tem o que ocorre, por que dá essa hemorragia, tal, o que isso causa no indivíduo, as principais micoses, né, as doenças causadas pelo fungo, as zoonoses, né, aqui a gente quase, basicamente, no Brasil, basicamente, a gente... Vou mostrar para vocês o que é a OE, que é quem rege a gente, tá? E os conceitos, né, depois da gente entender isso daqui, a gente vê qual é a relação desses indivíduos, né? Então, por que a gente tem o estabelecimento da doença ou não? Talvez vocês já tinham visto isso, isso é muito comum da gente ver. Aí os manejos profiláticos e biossegurança, os nutracêuticos, né? Então, os nutrientes, não só micro-organismo vivo como o probiótico, mas também outras moléculas que a gente costuma utilizar, né? Que tem bastante resultado na literatura, e também a gente tem alguns produtos, né, já comercializados no mercado, sendo utilizados, então, os nutracêuticos, que visam melhorar a resposta do indivíduo. E a gente discutiu alguns casos, então eu vou trazer alguns casos para vocês, e daí depois que a gente discutir isso daqui, vocês falarem, esse daqui é um dia importante da gente fazer o ao vivo, sabe, assim, ao vivo, a live, assim, da gente sentar e sentar aí. A gente fazer ela síncrona, né? Que é tipo live. Daí, a gente apresentar e vocês discutirem, vocês falarem o que vocês fariam, o que vocês acham, qual que é o procedimento para fazer. Então, chega na psicultura, tem um caso assim, 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 o que você faz? Né? O que vocês fariam ou não? Tá? Então, isso vai ser legal a gente marcar dessa maneira. Bom, gente, a aula prática, né? Como eu falei pro pessoal da micro, né? Na prática, gente, acho que tirei bastante coisa legal para fazer na prática, nessa disciplina. Né? Então, a ideia, eu não coloquei aqui, mas tá, inclusive tá na ementa de vocês. Mas a prática seria, gente, então, eu iria abrir os animais com vocês, coletar os órgãos, a gente processar, para vocês verem, fazer histologia, fazer alguma identificação das bactérias, tá? A gente vê os micro-organismos na lâmina, tá? Então, coloração de grãos vocês já fizeram, né? Mas a gente vê como faz o isolamento do micro-organismo, como faz um raspado de branca, raspado de muco, né? Raspado da pele, abrir os animais, a gente visualizar, dá até para induzir uma doença, vocês verem a diferença de um órgão alterado e um órgão normal e um órgão alterado, né? A gente fazer essa discussão, ver a possibilidade de fazer algum bioquímico, ver alguma técnica lá que tinha pensado que dava para a gente fazer, enfim, né? E agora não vai ser viável. Mas, assim, gente, apesar da distância, né? Algumas vezes vocês podem vir para cá, a gente pode marcar quando vocês vierem, acho que quando a gente vacinar, né? Está demorando demais, né? Mas, enfim, na hora que chegar essas vacinas, a gente vacinar, conseguir voltar, o laboratório está aberto, assim, para o dia que vocês marcarem, a gente faz as técnicas com vocês, tá? Quando vocês vierem, uma vez a professora Suzete trouxe, a professora Suzete, inclusive, a gente faz esse trabalho junto também, tá? A professora Marcela também, e aí, enfim, quando vocês vierem, a gente pode agendar e realizar, tá bom? Eu tinha combinado isso com os alunos também da Parasita semestre passado, que assim, aí é uma questão de vocês podem me cobrar da gente vir fazer, tá bom? E é isso. Qual a média de avaliação? Isso aqui, na realidade, de pirâmide aqui, se fosse na teoria, se fosse presencial, seria assim. Mas, como é online, o que eu acho que dá para a gente fazer? Eu acho que dá para a gente fazer os relatórios, então toda aula eu ponho um estudo dirigido para vocês, tem um dia para fazer eles, a gente discute isso, vocês respondem, e antes da prova vocês me entregam. Então a gente faz 2 avaliações, e eu acho que também rola da gente fazer um seminário. Né? Na micro eu não faço seminário, porque é o primeiro ano deles e tal, e acho que a micro não compensa fazer seminário. Mas vocês que já estão mais adiantados, eu acho que é muito importante o seminário, porque o seminário é uma maneira de vocês conseguirem lidar em grupo,
vocês aprenderem a se expor, né? Porque você vai ter que falar na frente, você vai ter que argumentar. E isso, por incrível básico que pareça, é que nem a questão do e-mail lá. Não é tão básico, não, tá? Eu já tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas para o emprego e não é tão básico assim. Como já fiquei recebendo e-mail de gente que queria, que estava interessado numa vaga, os e-mails assim, chegam os mais absurdos possíveis, mais sem noção. Por isso que eu coloquei aquele e-mail lá, tá? Porque eu já vi e-mails assim. E, enfim, eu acho que o seminário muito válido, assim, muito válido mesmo, para a gente aprender a organizar o raciocínio, sabe? Porque uma coisa é você raciocinar sozinho, outra coisa é quando você está lá se expondo, falando, você conseguir, assim, porque é uma pressão, né? É uma pressão dos outros, uma pressão nossa, então a gente conseguir pelo menos controlar essa pressão nossa, que é essa que faz toda a diferença, tá? E daí isso que te faz conseguir organizar um raciocínio ou não, tal. E a gente só consegue isso, gente, fazendo, se expondo, tá? Então, acho que o seminário é importante para vocês, sim. Vocês vão estar numa empresa de amanhã vendendo, pesquisando, tá no mestrado, tá dando aula, enfim, seja lá para onde vocês forem, isso é importante, tá? Bom, o conteúdo é o seguinte, eu passei tudo para vocês, tá? Acho que para vocês aqui, para micro lá, eu estou falando da micro porque eu acabei de gravar a aula deles também da micro. Na micro, eu acho que um artigo, para um aluno que está no primeiro ano, segundo ano, um artigo coitado, vai só deixar o aluno mais desestimulado. Eu penso isso, né? Eu sei que outros colegas utilizam, mas eu não vejo isso, não fui formado dessa maneira e não acho legal, não. Né? Teria bastante dificuldade. Por isso que eu passei os livros, assim, o material que eu passei, os livros, é o ideal. Agora, para vocês, já estão mais adiantados um pouco no curso, pode ser que apareçam alguns artigos, sobretudo uns artigos de revisão e tal, sobretudo porque peixe, a gente não tem aqueles livros básicos, sabe, que a gente já tem em outras áreas. Né? Então, vai na microbiologia, pô, tem um monte de livro básico muito top, tá muito bem feito, uns livros excelentes. Né? A patologia que eu passei para vocês, não, a gente tem o Robbins, se for esse que é da pato geral, né? A patologia específica e também para geral, para veterinária, a gente tem uma MacGyver que é excelente, que é do Civil também. Então, assim, a gente tem muitos livros bons. Assim, para peixe, a gente ainda não tem. Sabe? Tem uns que eu te passei, os que eu passei para vocês, assim, são os livros de referência da área, tá? Mas a gente tem bastante coisa mais nova, assim, e sobretudo, né, a gente tem, como o peixe está borbulhando de informação, assim, mais nova, então a gente vai mandar umas revisões para vocês muito boas, assim, bem atuais, tá? De tudo da imunologia, diagnóstico de doença e tal, então eu vou passar para vocês. E eu acho que é isso, tá aí meu contato, gente, vocês já têm, inclusive, e aí é isso, tá? Fica à disposição de vocês, tudo bem? Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Não existe dúvida besta, não. Com certeza a sua dúvida é a dúvida do colega, e a sua dúvida também me ajuda a direcionar, que assim, a gente no online, a gente perde muito, né? O lance de você olhar para a pessoa e você vê mais ou menos, você está, te ajuda muito a conduzir, sabe? Quando você está falando na frente, você vê que, tipo, nossa, a maioria tá olhando para o nada, tá? Então, assim, você volta, tenta falar de uma maneira diferente, né? Isso, e aí é isso, assim, por isso que agora a gente vai depender muito mais de vocês, vai depender muito mais dessa interação, porque justamente eu não estou vendo o rosto de vocês. Tudo bem? Gente, então é isso, eu pretendo gravar mais uma aula essa semana aqui, enviar para vocês, tá? E aí é isso. Vamos levando e a gente vai conversando, tá ok? Gente, abraço e até mais. Parar aqui. Deixa eu pegar assim. Vamos ver.